Paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos fazer uma oração, né? Que eu preciso de oração também aqui também, amém? Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, toma a minha vida, Senhor Deus. Eu peço, Senhor Deus, eu sou um vaso de barro. Grande é o Senhor, pequeno sou eu. Senhor Deus, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, Senhor. Mas estou aqui, Senhor Deus. Fala com o teu povo, Senhor Deus. Vem, Espírito Santo, operar nessa noite grandemente, em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, que lindo louvor, que momento extraordinário que é a presença de Deus, hein? Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Que coisa tremenda. Eu sei que a igreja está sofrendo hoje, está sofrendo juntamente com nossos irmãos, né, que estão enlutados, né, pela perda da Fabiola, né. Nós temos o irmão Márcio, a Juraci, a Rafaela, toda essa família. A perda de uma pessoa assim na família é algo muito forte. A gente não está preparado, humanamente falando, para sofrer as perdas. Mas nós temos um Deus poderoso que nos ajuda nesses momentos difíceis da nossa vida. Eu me lembro quando Deus levou meu pai. Ele não servia ao Senhor, mas minha mãe orava sempre por ele. Estava lá lutando em oração por ele. E nós também orávamos. E Deus tinha aberto uma porta de emprego para mim. Eu trabalhava na EQT. E daí, 3 anos e poucos depois, eu fui mandado embora, nem sabia por quê. Falei, que é isso que eu estou saindo da empresa, né? E foi justamente o tempo que meu pai estava com câncer. Eu fui no hospital com ele. Olha como Deus faz as coisas. E ele não queria saber do evangelho, né? E eu fui no hospital com ele. E ali eu fiquei acompanhando ele. Ele numa cama, eu na outra. Ficando com ele lá, acompanhando. E com a Bíblia na mão. Lendo ali pertinho dele, né? E meu pai era uma pessoa assim que não esquentava mesmo, ele debochava, né? Às vezes, até da fé da minha mãe. Ela, ainda quando era católica, ela falava que na igreja, eu vou na hora de guarda ali na igreja tal. Ela falou, pode ir, mas leva a espingarda. Então ele não acreditava, ou acreditava do jeitinho dele, né? Mas naquele momento que ele passou por esse momento de enfermidade, ele passou por uma cirurgia, eu estava ali do lado dele. Quando ele foi levado para o centro cirúrgico, eu olhei bem nos olhos do meu pai, eu lembro até hoje, que eu olhei e falei com ele, pai, o senhor não vai sozinho, Jesus vai contigo. Ele olhou para mim e falou essa palavra, tá bom, filha. O coração dele já estava se quebrantando. Ele passou pela cirurgia do estômago, foi bem, voltou para o quarto e tal, mas ele teve uma complicação. E ele teve que voltar novamente pela cirurgia. E nisso eu não fiquei lá, daí eu fui para casa. Mas até antes, só voltando um pouco antes até de eu estar com ele no hospital, Deus me deu, eu não sei dizer o que era, aquele momento que eu estava no meu quarto, eu estava dormindo na minha cama, de repente, eu comecei a levantar, como se fosse sair de mim mesmo, não sei como que aquilo aconteceu. Eu encostava a mão no teto, e uma voz vinha e falava assim, no final toda Israel será salva. E depois voltava. Mas eu vim entender isso depois. E quando meu pai foi para a segunda cirurgia, eu fui para casa.
Daí estava minha mãe, minha cunhada, veio naquele momento, ela era da Igreja Batista, e ela falou para minha mãe, Dona Ditinha, é o nome dela, né? Dona Ditinha, eu tive um sonho com seu Armírio, que era meu pai. E ele estava num lugar muito branquinho, assim, muito branco. E eu estava com a Bíblia na mão e eu falava, seu Armírio, o senhor precisa aceitar Jesus. E ele chorando, ele falava, eu já aceitei. E naquele momento tocou o telefone, eu atendi o hospital avisando, falando que ele partiu para a eternidade. Mas ele foi salvo. Um dia nós vamos nos ver novamente. Essa é a esperança que nós temos, viu, Rafaela? Um dia nós vamos nos abraçar novamente. E aquele sonho eu vim entender que Deus estava me fortalecendo para aquele momento, para que eu pudesse passar. Eu ia perder meu pai sim, mas Ele me fortaleceu, porque é duro viver sem alguém aqui que a gente ama. Mas um dia nós vamos nos encontrar. Amém? Glória a Deus. Já estamos aqui, eu e minha esposa, em 5 de junho agora, já faz 2 anos que estamos juntos, pastor. O tempo, ó, passa rápido. Mas vamos lá. A palavra que Deus me deu aqui nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É sempre uma responsabilidade muito forte. Estar aqui no altar, de pregar a palavra de Deus, é uma responsabilidade tão forte. Minha esposa sabe as lutas espirituais que a gente passa. Eu falei para ela, meu Deus, foi uma luta tão forte. Eu não estava conseguindo nem orar direito. Uma fraqueza tão forte veio. Ela orou por mim e ela ficou também fraca. Mas Deus renovou a nossa força. Porque Deus vai falar contigo aqui nessa noite. Creia nisso. Êxodo 10, capítulo 10, versículo 24 a 26. Aqui, nesse capítulo, está falando do momento em que a praga estava atingindo o Egito ainda, que o povo estava sendo liberto. E fala aqui, ó, é a penúltima praga. Então, versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas vacas e os vossos gados, vão também convosco as vossas crianças. Versículo 25. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tornar para servir ao Senhor, nosso Deus, porque não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Faraó falou, olha, vocês vão embora, estou liberando, mas vai ficar o vosso gado, vai ficar tudo aqui, só as crianças. Falou, negativo, Moisés falou, nenhuma unha vai ficar nesse Egito, nós vamos levar tudo daqui, nada vai ficar. Sabe por quê? O diabo muitas vezes quer que você sirva a Deus com muitas dificuldades, mas Deus, Ele te dá a bênção, e a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. O Senhor não ia deixar aquele povo que sofreu sair de mão vazia, não, de jeito nenhum. Vocês vão sair aqui com todos os gados, vão sair
com mais ainda, vocês vão despojar o Egito. E quando eles saíram, eles despojaram realmente o Egito. Receberam ouro, prata e saíram adorando, glorificando, porque Deus estava com o seu povo. O Senhor, Ele é dono do ouro e dono da prata. É Ele que cuida de cada um de nós. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor não vai deixar você desamparado, mas de maneira nenhuma. Nós que servimos ao Senhor, somos levados, mas conduzido, às vezes passando provas, dificuldades, mas o justo, ele viverá pela fé. E nós andamos pela fé, não andamos por vista, não andamos por aquilo que estamos vendo na nossa frente, mas andamos olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ele está na frente, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está na nossa frente para nos dar a vitória contra todos os nossos inimigos. Eles caem por terra diante do Senhor dos exércitos. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Às vezes o mal quer prender, quer segurar o que é seu, quer segurar aquilo que Deus tem para a sua vida, mas nenhuma unha. Deus vai conduzir você em vitória. Às vezes tem coisa que está travando, mas vai destravar em nome de Jesus. O povo despojou o Egito. Levou todas as riquezas, levou todo e foi caminhando. E os milagres ainda acontecendo. A última pregação eu farei de passar pelo mar. E eles foram aprendendo a viver pela fé, desde o princípio. E aqui diz assim: Deus tirou do Egito para que ele seja o único a ser adorado. Faraó queria que eles ficassem no Egito. Pode adorar aqui. Não. O único que recebe toda a glória, toda a honra é o nosso Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. E o ouro e a prata que eles receberam, eles foram caminhando. Os gados foram indo em direção à terra prometida, indo aquilo que Deus tinha determinado para cada um daqueles que estavam saindo da escravidão. Deus tem uma promessa para você, para mim, e essa promessa é alcançada através da fé no Senhor. E quando eles caminhavam, Moisés teve um período que ele foi para o monte. 40 dias e 40 noites para o monte. E ali ele foi ter a intimidade com Deus, falar com Deus, receber a orientação de Deus, receber as leis de Deus, as ordenanças, os decretos do Senhor, para que ele pudesse transmitir para o povo. Mas quando o povo saiu do Egito, havia uma miscigenação, havia uma mistura. Não saiu só o povo de Deus. Saiu também aqueles que... Tem gente que vai para Jesus, vai no oba-oba, né? Mas ainda o coração está lá atrás. E esses daí, eles começaram a influenciar o povo de Israel. Olha, Moisés já passou muito tempo. Ele deve ter morrido. Já está lá. Já está passando do período. Imagina sem comer, sem beber. Ninguém vive assim. Mas ali era um verdadeiro milagre que estava acontecendo. Deus estava nesse negócio. E havia um milagre acontecendo ali. E eles começaram a corromper o coração do povo. Eu acredito que muitos nem aceitaram. Mas olha, eles eram acostumados com o Egito. Vamos fazer um Deus para nós aqui. E pegaram e influenciaram, e deve ter apertado tanto Arão, que ficou no comando ali,
né, de Israel, que falou, não tem jeito. Então cada um de vocês peguem os brincos, o ouro, a prata, os talheres, tudo de ouro, traga aqui. E ele fez ali e formou o bezerro de ouro. Quando Deus te dá o despojo, não é para adorar outro Deus. O despojo é para glorificar ao Senhor. O que nós temos recebido do Senhor é para a glória do Senhor. Não devemos usar aquilo que temos recebido da parte do Senhor de forma indevida. Existe um propósito naquilo que Deus tem te dado. Tem abençoado a igreja. Para que você também possa, além de cuidar de você, abençoar outros também. Às vezes tem pessoas que saem do Egito, mas o Egito ainda está dentro dele. Então nós devemos vigiar muito, para que o mal, ele quer entrar de uma forma ou de outra. E o bezerro aqui, assim, diz assim, o bezerro, assim o pecado dos bezerros não é adorar o Deus estranho, mas adorar o verdadeiro de maneira errada, em meio às imagens. Então quando nós partimos, e quando Israel partiu, eles já vieram carregados de muitos costumes do Egito. Muitos deuses do Egito, eles estavam acostumados a servir. Mas nesse caminho, Deus estava ensinando que somente Ele deve ser adorado. E quando você entra no aperto, como o povo ali estava apertado, estava sentindo sozinho, parece que, cadê meu líder? Meu líder sumiu, parece que só está nós aqui. Vamos fazer um Deus, vamos fazer algo que é palpável para nós. Não, você vai continuar andando pela fé, confiando no Senhor, acreditando no Deus do invisível, mas que está bem presente. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele não te deixa, Ele não te desampara nunca. E quando você passar nos momentos mais difíceis, nesse momento Ele vai estar ali contigo. Nos momentos que você se sente que mais sozinho, é o momento que Deus está contigo. Ele está te abraçando nesse momento. Ele está falando, olha, eu estou contigo. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Nós vemos lá em Daniel. Por quê? Não adoraram outro Deus. Enquanto todo mundo estava dobrando o joelho, né? Porque se levantou uma grande estátua para Nabucodonosor, uma estátua de ouro, algo tremendo. Eles estavam ali, esses homens falaram, não, eu não me dobro diante de um outro Deus. Ele estava no meio de uma nação ímpia, que era a Babilônia. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas ele falou assim, o decreto do rei era quem não se dobrasse diante daquela estátua, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Eles falaram com o rei, porque tocavam os sons da trombeta, do pífano, da harpa, e naquele momento era o momento da adoração, mas eles permaneciam de pé. E quando as pessoas, e os judeus todos estavam lá, tem alguns que começavam a dobrar já com medo, né? Mas eles permaneceram firmes. Foram levados até o rei da Babilônia. Ele falou, rei, nós não dobramos não. E ainda que a gente morra, a gente continua, Deus vai nos livrar. Mas se a gente morrer, nós continuamos adorando ao único Deus.
o rei se enfureceu. Olha, aumenta 7 vezes mais. O fogo vai piorar. A situação vai arder. Às vezes tem coisa, você está servindo a Deus, parece que a situação está ardendo, está piorando, o fogo está aumentando. Mas olha, sabe de uma coisa? Quando lançaram ele lá, os soldados foram queimados, mas eles foram lançados, atados lá naquela fornalha. Mas quando eles estavam na fornalha, Jesus já estava primeiro que ele lá. Jesus já estava com ele. O fogo não ardeu neles, o fogo não queimou a veste, não queimou o cabelo, não queimou nada nele. Sabe o que o fogo queimou, pastor? A única coisa que o fogo queimou foi as cordas que atavam eles. Aleluia! A única coisa que o fogo queima é aquilo que está te prendendo a este mundo. Aleluia! Deus está te soltando. Às vezes o fogo está pegando na sua vida, mas Deus está contigo para desatar todas as amarras que estão na sua vida. Então confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe de uma coisa? Quando na história de Israel também, quando Israel se dividiu em dois, quando houve a divisão de Israel com Jeroboão, aonde Salomão foi rei e o rei mais sábio, mais rico da história, mas quando ele morreu, Roboão, ele trouxe um fardo mais pesado que Salomão, porque era para ele aliviar a carga de Israel. Ele trouxe um fardo mais pesado ainda. E houve a divisão do reino. O reino do norte, a parte de cima de Israel, e o reino do sul. E naquela divisão de Israel, a divisão do reino de Jeroboão, que ficou na parte do norte, ele colocou também ídolos. O bezerro também, a mesma forma. Ele colocou 2 bezerros de ouro. Um em Dan, um em Betel, que estava no extremo sul da parte norte de Israel, e um em Dan, que é o extremo norte do reino. Por que ele colocou esses bezerros? É o povo de Deus, para que eles não adorassem de forma real, Senhor. Aqueles bezerros estavam para que eles não fossem aquilo que Deus tinha determinado, para que lá em Judá, lá em Jerusalém, se reunisse todo ano e adorasse. Então o mal, ele quer deturpar a sua oração. Ele quer prejudicar a adoração da igreja, para que ela não adore como Deus deseja ser adorado. Mas essa noite eu senti uma presença tão forte da adoração do Senhor aqui. Foi tão maravilhoso o Espírito Santo descendo aqui nesse local. O Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não divide. Esses dias, o João Carlos falou aqui, que o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E João Carlos falou assim, se Ele procura, que está difícil de encontrar. Então Deus quer encontrar em mim e em você verdadeiros adoradores. Nós estamos vivendo um momento difícil na igreja nessa terra. Um momento que nós devemos caminhar e confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E Jesus falou, será que nós vamos encontrar fé nessa terra? Ele não quer que a gente perca a fé, mas continue olhando e caminhando em direção ao propósito do Senhor na nossa vida. Aleluia.
Os seus despojos que você recebeu deve ser para a glória de Deus. Tudo que você tem recebido aqui nessa terra, glorifique a Deus. Seja fiel no pouco e o Senhor acrescenta muito. Seja fiel no dízimo, na oferta. Não deixe de ser fiel. Quando você entrega o dízimo, você está falando para Deus: Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. Às vezes você vai entregar o dízimo, né? Chega lá, tem a conta de água, de luz, Casa Bahia, sei mais, está cobrando lá, loja 100, e não vai dar para pagar o dízimo. Não, irmão. Entrega primeiro ao Senhor. Separa a parte do Senhor. A palavra lá em Malaquias nos fala que faça a prova do Senhor. Se eu não repreenderei o devorador, se eu não repreenderei o mal, aprenda isso. Quando você entrega na casa do Senhor, você está confiando no Senhor. A nossa confiança é no Senhor. Então entrega com fé. O dízimo não é nosso. A 10ª pertence ao Senhor. E a promessa do Senhor é que Ele repreenderá o devorador. E se você entrega, você tem a autoridade de Deus para repreender o devorador. E o Senhor vai pelejar por você. Nós estamos vivendo um evangelho deturpado que as pessoas não querem mais. Querem fazer do jeito dela. Mas faça do jeito do Senhor. Eu vou falar para os irmãos que quando eu vim para o evangelho, eu também não... Eu estudava no IDESA, fazia um curso à noite no IDESA, e tinha um irmãozinho lá que ele pregava, né? Ficava lá e o pessoal zombava dele. E praticamente 90% da classe zombava dele. Mas ele permanecia firme na fé. E ele falou do dízimo, da importância de entregar o dízimo. Eu não estava nos caminhos do Senhor. Mas minha mãe já servia. Olha só o mistério. Daí eu cheguei numa hora e eu pensei comigo, eu não confio nesses pastor ladrão aí, né? Pensava, né? Naquela época, parece que teve um culto era um estádio, Maracanã. Daí vários pastores saíam com sacolão, assim, parecia um Papai Noel, cheio de dinheiro, descendo lá a escadaria. Alguns vão ver isso aí, né? Aí o pessoal ficava com raiva. Eu falei, não vou dar dinheiro para esses pastores não, que é isso? Tudo ladrão, né? Não vou dar. Mas aí eu pensei assim, né? Aquela palavra que aquele irmão falou lá na escola. Quer saber? Eu vou separar o meu dízimo, sim. Mas eu vou dar através da minha mãe. E nem estava na igreja. Nem estava na igreja. E quando eu separei e entreguei o dízimo, passou pouco tempo, eu fiquei doente. Fiquei numa depressão profunda, foi depois disso. Olha o mistério, você tem que entregar aquilo que pertence ao Senhor. E quando eu fiquei doente, quando eu passei por aquela enfermidade, meu Deus, foi terrível. O diabo falava na minha mente, olha, por que você não pula de um viaduto? Por que você não vai para as drogas? E eu estava desesperado, não saía do meu quarto. Deixei até o trabalho que eu trabalhava. Me afastei. E eu sei que minha mãe, ela orando por mim, ela chegou no quarto, chorando à noite, com a Bíblia na mão.
chorando, olhou para mim: filho, Deus falou comigo. E ela leu lá em João 11, que falava sobre a morte de Lázaro. Leu só um versículo para mim. Olhou para mim e falou assim: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ela falou assim: filho, clama o sangue de Jesus. Fala assim: o sangue de Jesus tem poder, poderoso é o nosso Rei. Eu já falei isso aqui, não sei se foi à noite. O sangue de Jesus tem poder, poderoso é o nosso Rei. E ela foi. Mas eu não conseguia falar com os meus lábios. Mas eu falava aqui na minha mente: o sangue de Jesus tem poder, poderoso é o nosso Rei. Eu falava na mente e aquela angústia dentro de mim. Eu sei que uma hora eu falei: o sangue de Jesus tem poder, poderoso é o nosso Rei. Saiu dos meus lábios. Num mesmo instante, toda aquela angústia saiu de mim. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. E que não existe, pastor João, nessa terra. Uma paz sobrenatural. Eu dobrei o joelho na minha cama. Falei: Jesus, a partir de hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. E estou aqui. Desde aquele dia. Provar e ver de que o Senhor é bom, eu pude provar. Continue sendo fiel ao Senhor, que vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. E depois o povo de Israel foi levado ao deserto. E daí tinha que depender do quê? Da alimentação, do maná. Mas Deus, Ele ensina em tudo. E Deus começava a dar o maná. Tinha que acordar cedo, né? Senão pegava, estava murcho, daí não pegava mais nada, né? A barriga ia até arder aquele dia, ia doer, ia roncar. Mas o maná todo dia de manhã estava ali, alimentando todo o povo. Pode ter certeza, todo dia Deus vai te alimentar. Todo dia Deus vai cuidar de você. Todas as suas necessidades. Mas tinha um, sabe o que? Aqueles que quer zoiudinho, né? Vamos pegar mais maná aqui, né? Vou pegar para hoje, para amanhã, para depois da manhã. Vou levar. Mas chegava, aquele que pegava muito, abria o maná, no outro dia estava embolorado. Não adianta, irmão. O que Deus dá para você, você tem que saber distribuir. Abençoar seu irmão, abençoar aquele que precisa. Olhar pelo seu próximo. Dessa forma você vai estar glorificando o nome do Senhor. Dessa forma você vai louvar o Senhor. Porque Deus nos fez para viver como família. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo sente a dor do outro. E a gente já sentiu esses dias aqui agora, ontem, né? A gente sente a dor. E Deus, Ele ensina você a ajudar o seu próximo. E Ele dá direção a você. Porque às vezes tem pessoas que querem aproveitar da igreja. Não é verdade, pastor? O pastor tem experiência, pastor João. Mas ele dá discernimento para você ajudar e quem você vai abençoar. Eu tive com um irmão que ele era presbítero da Assembleia. Nós estivemos no ministério junto. Esse irmão era o presbítero Gildemar, lá da cidade de Caçapava. E ele vinha 2 vezes por semana em Taubaté. E ele contando, num culto, ele contava a experiência que ele teve. Que ele estava no ponto de ônibus, olha para você ver.
Ele estava assim esperando no ponto de ônibus e estava com dinheiro no bolso dele, uma quantia no bolso dele. E quando ele estava naquele ponto de ônibus assim, Deus veio uma irmã assim, estava vindo ao longe assim de bicicleta. Deus deu uma visão para ele assim, ele entregando o dinheiro para a irmã. E naquele mesmo momento a visão acabou e a irmã chegando pertinho. Daí falou, Deus quer que eu faça isso. E entregou ali o dinheiro que a irmã precisava. E ela estava chorando porque ela precisava daquele recurso. Chegou na hora certa, no momento certo. E a Bíblia fala assim, dá e dar-se-vos-á. Jesus ensinou isso. Boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Então quando você dá algo para alguém, quando você contribui com alguém, na obra de Deus, vai transbordar na sua vida. Então você pode dar com alegria, entregar com alegria. A Cleusa, ela plantou uma jabuticaba, não foi, amor? Quanto tempo demorou a jabuticaba lá no fundo do quintal para dar os frutos? 13 anos. 13 anos, mas ela plantou. E quando fala da vida financeira, é plantar também. Quando você planta no reino espiritual, ou planta na vida de alguém, ou abençoa, você está plantando e você vai ser abençoado. Depois de 13 anos, sabe o que aconteceu com a jabuticaba, pastor? Ela encheu de fruto. E ela não para mais de dar fruto todo ano. Todo ano enche de jabuticaba. Aqui, ó. Quem quer jabuticaba aqui? Quem gosta? Quem quer? Eu não vou dar não, pastor. Vão acabar com a minha jabuticaba lá. Vai plantar também, viu? Não, mas de repente se é uma irmã que está grávida, né? O filho vai nascer com cara de jabuticaba, né? Então vamos também distribuir, né? Mas agora está sem jabuticaba. Nós vamos podar ela. Irmãos, a instrução do apóstolo Paulo diz que os líderes não sejam voltados à avareza. Nós temos vivido um evangelho, infelizmente, que muitos estão corrompidos pela avareza. Graças a Deus, nós temos visto nessa igreja o amor, a graça, e que continue. Eu sou contra o evangelho faraônico. Agora eu vou explicar. Por que faraônico? Onde o líder é rico e o povo é massacrado. Nós vemos esse evangelho. Você pode plantar no reino de Deus, mas plante em terra boa. Não vai plantar no meio de espinho, não. Aqueles recursos que Deus te dá. E aqui é uma terra boa. Uma terra abençoada. Onde as pessoas estão sendo alcançadas. Eu tive um pastor, missionário também, esse de Caçapava, que foi o pastor Luiz Carlos Marcos. A obra missionária também é uma obra abençoada. Quando você envia em missões também é algo tremendo. Eu contei a história dele aqui, eu tive 7 anos com esse pastor, eu aprendi muito com ele, muito. Mas esse pastor, ele recebeu um chamado para fazer missão, e ele fez missões em Honduras, na América Central. E todo o chamado dele, o que ele fez por lá foi tremendo. Deus, ele dirige a nossa vida naquilo que ele quer, no chamado que ele tem. E eu vou falar algo aqui, pastor, que vai mexer com cada um aqui. Cada um de vocês tem um chamado. Cada um individualmente tem um chamado. E o chamado dele
foi para que ele levasse o evangelho a outras nações. E ele, antes de ir para outro país, o irmão dele que pregou o evangelho para ele no Espírito Santo tinha se desviado da fé, tinha afastado do Senhor. Ele falou: como? Meu irmão ganhou eu para Jesus, eu vou largar ele perecendo? Eu vou lá. E ele tinha em Caçapava um restaurante, ele largou o restaurante aqui e tal, sobre a responsabilidade de uma pessoa, e foi. Quando ele foi lá no Espírito Santo buscar o irmão dele para ir para a igreja, ele foi até a igreja, Deus levanta uma irmã e fala assim: eis que eu trouxe você para esse local, falando com ele, com o pastor Luiz Carlos, para uma obra aqui, nesse local. Ele pensou: quê? Eu estou aqui, eu tenho meus negócios lá, o que eu vou fazer aqui em outra terra? Isso foi num domingo. Na quarta ele foi em outra igreja, Deus levanta outro irmão e fala assim: eis que eu trouxe você aqui para uma obra missionária. Daí passou mais uns 3 dias, ele foi para outra igreja. Deus levanta outra irmã que fala com ele: essa é a terceira vez que eu falo contigo. E ali ele deixou o restaurante. Olha para você ver como que Deus trabalha. Foi na época do Collor, quando seguraram toda a poupança, dinheiro, pessoas ficaram apavoradas, e se ele ficasse, ele realmente ia perder o restaurante, porque os recursos dele estavam na poupança, tinha algumas coisas mais. E ele ficou lá fazendo a obra missionária, ficou vendendo panela na rua mas fez a obra ali, trabalhou ali. E quando ele voltou, o pastor enviou ele para Honduras, na América Central. E quando ele foi para Honduras, na América Central, o pastor presidente da Assembleia foi com ele de avião, né? E quando ele chegou em Honduras, o avião abriu a porta assim, e falou: pastor, tá pegando fogo em algum lugar aqui. Ele falou: não, é a temperatura do país, 40 graus de dias e 40 graus de noite. Eles ficaram 6 anos, ele e a família lá. Mas eles voltaram de lá depois de 6 anos, com 13 congregações formadas, 13 igrejas. E ele fez aquilo que Deus tinha determinado para ele. Glória a Deus. Executa o seu chamado. Aleluia. Nós temos um chamado ministerial. Eu também tive um chamado ministerial. E foi exatamente na igreja da Assembleia que eu comecei a ser levantado como obreiro. Primeiro, eu fui levantado como cooperador. Mas olha como Deus fez as coisas. Eu tinha um pet shop ali na Chácara do Visconde. Eu estava ali trabalhando. Era um sábado. Daí uma irmã entra e fala assim: ó, Deus está te levantando na obra. Deus vai levantar você na obra. Tudo bem, eu ouvi a palavra. Aí nós fomos à noite. Era um culto à noite. Era um culto de Santa Ceia. Terminou o culto, o pastor Luiz Carlos me chamou: olha, você está sendo separado para ser cooperador nessa obra. E passado certo tempo também, quando eu estava na igreja ali, o pastor me chamou para ir num culto de batismo que era lá na sede em Caçapava. Mas falou: vai com a sua família. E Deus me mostrou que eu estava trabalhando na fábrica, que eu estava passando assim, carregado. Falei: glória a Deus, vou ganhar mais agora. Estou feliz, né? Então, vou ganhar mais. Daí quando eu cheguei lá naquele domingo de manhã, o pastor me chama para o diaconato, junto com o corpo de obreiro. Daí eu entendi que aquela graduação não era material, mas era espiritual.
Deus confirmando novamente. E quando eu estava com a minha esposa, Cleusa, nós estávamos passando por uma luta, eu passei por um vendaval que o pastor já sabe, alguns já sabem, mas estava de pé no meio do vendaval. Jesus me manteve. E daí, foi uma luta tão difícil que eu deixei o ministério, eu entreguei assim por um tempo, não que eu me afastei, estava firme na presença do Senhor. Daí, estava nesse período no ministério que Deus tinha nos levado nas portas amarelas do pastor Sávio Sandretti. E era uma terça-feira. E eu falei com a Cleusa, falou assim, será que Deus não quer algo a mais na nossa vida? Será que Deus não quer fazer algo a mais na nossa vida? Eu falei, quer? E ela falou assim, se Deus levantar você no altar, eu vou estar do seu lado, a Cleusa falou. Eu vou estar do seu lado. Eu falei, no altar, e lá, eu nem terno mais tinha deixado os ternos. Eu falei, não vai levar, a minha vida está de cabeça para baixo, né? Não vai ter mais nada. Ela falou na terça-feira, na quarta o pastor presidente me chama para separar para o presbitério. Foi terça, no outro dia o pastor me chamou. Daí eu entendi o que Deus queria na obra, queria nós trabalhando, né? Dirigimos uma igreja junto, almas foram salvas, pessoa foi curada lá, um casal de idosos se batizou, aleluia, era o sonho dele, né? Do João, da Maria, uma missionária que estava afastada se entregou para Jesus. Então algo tremendo, mas eu falo uma coisa para os irmãos, é maravilhoso, mas é árduo, não é fácil. É fácil, pastor? Não é. Não é fácil servir ao Senhor. Não queira aquilo que Deus não tem para você. Às vezes no momento não tem, mas a gente deve querer aquilo que Deus tenha para a nossa vida, porque eu falo para os irmãos que teve nesse período também que eu estava na igreja, tinha um pastor que queria me levantar para outra parte ministerial, como evangelista, e o Espírito Santo falou que não. Então a gente tem que entender até onde a gente vai chegar. Então eu estou aqui, até onde Deus quer que eu esteja. Então fique aonde Deus quer que você esteja, porque pode ser perigoso. Glória a Deus. Olha, no contexto, em Atos dos Apóstolos 13, 2 e 3, fala assim, o Espírito Santo indica aos membros da igreja de Antioquia que Barnabé e Saulo seja separado para o serviço. Então, através de muita oração, a igreja orando, ela separou obreiros para a obra missionária, para a obra que tinha sobre Barnabé e sobre a vida também de Paulo. Como eu falei, cada indivíduo tem um chamado. Observe como temos responsabilidade diante do Evangelho e da graça de Deus. O apóstolo Paulo falou assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Mas eu quero que os irmãos entendam essa palavra, que isso é o chamado do apóstolo Paulo. Às vezes o irmão tem um chamado também, é a mesma coisa, vamos dizer, se uma pessoa trabalha em uma fábrica ou faz um serviço, ai dele se não fizer, não vem o dinheirinho no final do mês. Se você trabalha na igreja, faça com muito amor. Se você limpa a igreja, ai de você se não fizer, faça com amor.
vai vir recompensa. Se você ora, dedique a oração. Então você tem um chamado da parte de Deus. Cada um tem. Eu me lembro muitas vezes minha mãe orando por mim de madrugada. Eu chegava na madrugada, estava lá 1,5 metro de pessoa, dobrando ali o joelho na sala, orando. Então, se você louva, faça o seu melhor. Se você adora, faça o seu melhor. Se você cuida da sua casa, faça o seu melhor. Se você estuda, faça o seu melhor. Faça de maneira excelente. Porque Deus, Ele recebe. Aleluia, Deus. Arão e a sua irmã Miriam, nessa trajetória no deserto, eles começaram a achar que era muita coisa e se levantaram contra Moisés. E aquilo foi um mal para a vida de Miriam. Ficou leprosa, mas Moisés orou por ela e foi curado, mas atrasou a jornada. Vamos esperar ela aqui ser purificada desse momento. Então, não queira estar aonde Deus não te chamou, mas exerça o chamado que Deus tem te dado, porque isso é bênção. Eu estou aqui porque Deus me chamou, mas eu não estaria se Deus não me chamasse. Eu queria ficar lá pertinho lá do irmão ali sentadinho, porque é uma responsabilidade tão grande, é um peso tão grande. Como eu falei, a Cleusa estava orando por mim. Hoje eu estava lutando de uma forma, um cansaço, não era um cansaço natural, era um cansaço espiritual que eu não conseguia orar. Até que eu conseguia dobrar o joelho e comecei a orar. Daí a Cleusa foi orar por mim, ela também sentiu cansaço, né? O mesmo que eu senti, ela sentiu. Então é uma luta contra o inferno, é uma luta contra o diabo, porque ele não quer que a palavra de Deus seja pregada, não quer que a verdade seja anunciada. Mas receba essa palavra em nome de Jesus. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, quando você ouve, esse ouvir é um sentido de querer obedecer, de agir naquilo que Deus está falando com você. Eu vou fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Amém, irmãos? Tudo que há em nós, o Salmo fala assim: tudo que há em mim, tudo que há na sua vida, glorifique o nome do Senhor. Amém?